E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, agora a gente vai passar para agentes públicos, outra matéria grande. Então, você vai chegar lá no índice remissivo, vai procurar agentes ou servidores públicos, não sei exatamente o nome que tem. Acho que é agentes, que é mais amplo. E vai pintar no seu sumário agentes públicos de vermelho. Isso. Daí, a gente vai encontrar os nossos marcadores vermelhos para colocar os aspectos referentes a agentes públicos, né? Então, um marcador vermelho, a gente vai colocar a Lei 8.112 de 90. Daqui a pouco a gente volta para grifar ela, que ela é muito importante, mas de antemão, você já vai colocar na Lei 8.112 o marcadorzinho vermelho. Também, eu quero o marcador vermelho na Lei 8429 de 92. Na Lei 8429 de 92 vai marcador vermelho. E também vai marcador vermelho na Lei 12846. A Lei 12846 é a lei anticorrupção, tá? Já que a gente está tratando da lei de improbidade administrativa, a gente vai colocar a lei anticorrupção juntas. Então a gente vai marcar a Lei 12846 também. E tem um marcadorzinho do artigo 37 da Constituição. Você vai dizer, pô, mas o artigo 37 já tinha um marcador azul. Ele vai ter vários marcadores, porque esse artigo 37 tem várias matérias, tá? Então, vamos começar fazendo o seguinte. Primeiro você colocou os 4 marcadores, na 8.112, na 8429, na 12846 e no artigo 37. Daí, com um lápis de cor vermelho, vamos começar na Constituição, você vai grifar o artigo 37, incisos 1, 2, você não vai grifar todos que interessam, tá? Só os que eu vou pedir. 1, 2, 3, 5, não, 5 não, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Vai grifar ainda o parágrafo 4º, o parágrafo 9º. Tá? Então, grifou esses artigo 37, inciso 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, parágrafo 4º, parágrafo 9º, valendo o que eu estou dizendo, o que você está marcando, tá? Você está marcando a obrigatoriedade do concurso, a dispensa do concurso para cargos em comissão, o direito à sindicalização, o direito de greve, reajuste anual dos servidores, teto remuneratório, acumulação de cargos, improbidade, está gravando tudo, está marcando tudo isso. Daí depois eu quero que você marque o artigo 40 todo, pode marcar de vermelho, e o artigo 41 todo. Ah, o artigo 38 também, que é o que trata dos afastamento para mandato eletivo. Então, artigo 37, esses incisos, artigo 38, 40 e 41 da Constituição. Todos esses vão ficar pintados de vermelho, tá? O artigo 38 fala do afastamento para mandato eletivo. O artigo 40, ele trata da aposentadoria do servidor. E o artigo 41 da estabilidade, certo? Ótimo. Então, já pintamos de vermelho todos esses artigos da Constituição. Vamos partir para a 8.112, tá? Na 8.112, a gente vai pintar alguns artigos de vermelho também. Como ela é grande, a gente trabalha ela passo a passo. Eu quero que você já deixe grifado alguns artigos. Primeiro, na 8.112, você vai grifar o artigo 8º. Não, o artigo 5º, desculpe, que é o artigo que trata dos requisitos para ingresso no serviço público. Né? Então tem que ser brasileiro, 18 anos de idade, aquelas regras básicas de ingresso. O artigo 8º trata das hipóteses de provimento. Então, você não precisa grifar depois cada um dos artigos, nomeação, readaptação, promoção, reversão. A gente já falou sobre tudo isso. Basta grifar o artigo 8º, que a gente já sabe que estabelece quais são as formas de provimento, e os artigos seguintes já vão explicando cada um, né? Reintegração, reversão, recondução, aproveitamento, que a gente já conversou também, tá?
Quero que grife o artigo 33, que trata das hipóteses de vacância. Depois você vai grifar para mim os artigos 36 e 37. Lembrando que o 36 e o 37 são os artigos que tratam de remoção e redistribuição dos servidores. Então o artigo 36 fala em remoção, o 37 fala em redistribuição, tema que a gente também já conversou. 40 e 41, então a gente vai falar aí de remuneração e outras vantagens. 49, que trata de ausências, vantagens em geral, né? Então a gente tem licença, afastamento, férias, tudo isso. Depois você vai grifar o artigo 107 e 108, que vai tratando da responsabilização dos servidores. Depois eu quero o artigo 116, deixa eu botar para cá essa parte de regime disciplinar. 116, traz os deveres dos servidores. E o artigo 117. O artigo 117 tem um problema. Ele tem 19 incisos. Cada um dos incisos é aplicável uma penalidade. Sem anotar, do 1 ao 8 se aplica advertência e o inciso 19 também. Do 9 ao 16, demissão, e o 17 e 18, suspensão. Só que se eu falar isso, depois você não acha. Então o que a gente vai fazer? Nesse artigo 117, você vai fazer remissões. Primeiro, uma remissão ao artigo 129, que diz quais são as hipóteses de advertência, e uma remissão ao artigo 132, inciso 13, que diz quais são as hipóteses de demissão. Porque aí, quando você já tem no artigo 117 a remissão ao artigo 129, você já vai saber que do inciso 1 ao 8 e o inciso 19 são infrações puníveis com advertência. E no 132, inciso 13, se diz que os incisos 9 ao 16 são puníveis com demissão. Então você já fica sabendo que os outros dois que faltaram são hipóteses de suspensão, tá? Daí, você vai grifar o artigo 118, valendo o que você está grifando, como eu estou dizendo para vocês. Grifa o artigo 126, 127, 129, 132. Tá? Então, todos esses são artigos que tratam do regime disciplinar. Explica a cassação de aposentadoria e disponibilidade, enfim, todo o regime disciplinar. Depois, o artigo 141 define quais são as autoridades competentes para aplicar a penalidade. E o 142, o prazo de prescrição. São dois artigos que caem muito em prova, tá? O artigo 141 diz quem é a autoridade competente para aplicação de cada penalidade. Então, presidente da República, presidente da Câmara, dos Deputados, do Senado, aplicam demissão. No caso de suspensão, aí vem cada autoridade que é competente para aplicar cada penalidade. E o artigo 142 é o artigo que trata das infrações, do prazo de prescrição para aplicação de cada uma das sanções. Então, esse artigo 142 trata de prazo prescricional. O 141 fala do prazo para aplicação de penalidade e o 142 define o prazo de prescrição para aplicação de cada uma dessas penalidades, que varia também. Demissão, suspensão, a penalidade vai variando de acordo com cada um desses artigos aqui. Bacana? Daí, depois disso aí, a gente parte para o 144, vamos ver a parte de processo mesmo. 144, 145, 147, 148 e 149. Então, começa explicando afastamento preventivo do servidor como uma medida cautelar administrativa. Também trata da possibilidade de sindicância para aplicação de penas mais leves. Depois fala do PAD, né? Instauração, inquérito, julgamento. Vai grifando aí para mim. 153, 156, 161, 163, parágrafo único, 167 e 174.
tudo que você está grifando aqui, a gente já conversou, a gente falou do PAD, vocês entenderam, né? Prazo de prescrição, a gente falou também da defesa, 10 dias, 15 dias na citação por edital, tudo que você está grifando, tá aí, revisão, tudo que a gente grifou é porque a gente já conversou nas aulas de direito material. Estou só relembrando e mostrando a vocês onde é que está, qual é o dispositivo que fala aquilo que você já aprendeu, tá? Então, só para não ter erro, não esquecer nada, grifa de vermelho esses artigos aí. 144, 145, 147, 148, 149, 153, 156, 161, 163, parágrafo único, 167 e 174, tá? Também eu quero grifar de vermelho alguns artigos importantes da lei de improbidade. Vamos para ela? É uma lei menorzinha, mas é uma lei que tem uma importância diferenciada, então a gente vai grifar também um pouquinho ela. Ela já está com marcador vermelho, né? Já tem um marcador na Constituição, a gente já fez alguns grifos na Constituição. Na 8.112 também, na 8429 também tem um marcador vermelho. Vamos grifar o seguinte, artigo 1º, tanto o caput quanto o parágrafo único. O artigo 1º define quem são as pessoas que podem sofrer o ato de improbidade. Entidades da administração direta, indireta, entidades privadas que recebem dinheiro público, né? Todo mundo que recebe dinheiro público pode se submeter à lei de improbidade, pode sofrer o ato de improbidade, será protegido pela lei. Também o artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 2º, ele define o conceito de agente público, então estabelece que é agente público todo mundo que atua em nome do Estado, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função. Então aquela ideia de que todo mundo que exerce função pública é agente público. E o artigo 3º é o artigo que trata dos particulares, os terceiros que não são agentes públicos, mas que também respondem perante a lei se forem beneficiados direta ou indiretamente pelo ato, se concorrerem ou induzirem para a prática do ato, né? Também tema conversado por nós. A gente sabe que a lei de improbidade, ela não prevê sanções de natureza administrativa, e ela não se limita aos agentes públicos, é uma lei que prevê sanções de natureza civil aplicáveis não só aos agentes públicos, mas também a todos os particulares que de alguma forma concorram, induzam para a prática do ato ou dele se beneficiem direta ou indiretamente. Então todo mundo que concorrer para a prática do ato responde perante a lei de improbidade. Está aí artigo 2º e 3º para não deixar escapar nada disso. Além disso, pessoal, a gente tem o artigo 8º que define que a configuração do ato de improbidade, né? Temos ainda os artigos 9, eu quero que você grife, o artigo 10, o artigo 10A e o artigo 11. São as 4 espécies de atos de improbidade. Na aula teórica, a gente também já conversou sobre cada uma dessas 4 espécies, os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, aqueles que causam dano ao erário, aqueles que atentam contra princípios e também os atos de improbidade de criar, manter ou ampliar benefício tributário indevidamente em relação ao tributo do ISS, né? Que é aquele ato de improbidade mais novinho e mais específico também, uma conduta mais específica de criar um benefício fiscal, uma isenção tributária sem previsão legal em relação ao tributo do ISS. O artigo 12 define as sanções de improbidade. Então esse artigo 12 a gente também tem que grifar, ele traz as sanções para cada uma das infrações. Então falamos de perda da função, perda dos bens, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, multa, proibição de contratar com o poder público. E esse artigo 12 dosa cada uma dessas penas, né? Na prova objetiva a gente faz uma tabelinha, coloca cada uma das infrações em cada uma das sanções, para não ter errada, porque a tabelinha é o decoreba da prova objetiva. Na questão discursiva, eu não preciso de decoreba nenhum, você tem a lei na mão, então a gente precisa ter o artigo 12 todo grifado, e os outros artigos grifados também, não precisa do decoreba mesmo, quando a gente trata de sanções numa prova discursiva, né, que a gente tem a lei anotada e grifada na mão.
Além disso, pessoal, eu quero que você grife todo o artigo 17. O artigo 17 todinho, todos os parágrafos, porque ele trata dos aspectos processuais da lei, a ação civil pública por ato de improbidade ou ação de improbidade, como a gente conversou, né? A ação de improbidade tem natureza de ação civil pública, mas as regras dessa ação estão na própria Lei 8429. Então, nesse artigo 17 e nos seus parágrafos. Então, quero que você grife todo o artigo 17, o caput, e todos os parágrafos que definem todas as regras da ação de improbidade, proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, né, notificação prévia, agravo de instrumento da decisão que recebe a petição inicial, vedação de transação, tudo que a gente tem que saber acerca da ação de improbidade está aí no artigo 17. Também quero que você grife o artigo 21 e o artigo 23. Então, o artigo 21 estabelece que na ação de improbidade administrativa, ou a configuração do ato de improbidade, independe do efetivo dano ao erário, independe da rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, e o artigo 23 estabelece os prazos prescricionais, né, a prescrição na aplicação de cada uma das sanções de improbidade administrativa, essa prescrição variando um pouquinho de acordo com o réu. Também, a gente já conversou isso na aula de Direito Material, só quero que fique grifado aí, certo? Então, já temos o nosso código, a parte azul, que é a licitação, a parte amarela, que é bens públicos, a parte vermelha, que é agentes públicos. Agora, quero que você vá no código para a parte de responsabilidade civil. Então, responsabilidade civil, você vai procurar aí no código e vai marcar de marrom, pinte de marrom. Primeiro no sumário, né? Você vai começar pelo sumário e vai pintar de marrom a parte de responsabilidade civil no sumário, tá? Então comece fazendo isso. Nesse sumário, você vai pintar de marrom a parte de responsabilidade civil. Daí você vai, primeiro, no texto constitucional, vai ter um marcadorzinho marrom para o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Comece por ele. Coloque esse marcador marrom no artigo 37 e grife o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de marrom, tá? Esse é o dispositivo base para responsabilização civil, né? Então, você vai colocar o marcadorzinho marrom ali no artigo 37, na página do 37, parágrafo 6º, e já vai pintar de marrom o artigo 37, parágrafo 6º. Preste atenção que o quarto foi pintado de vermelho, então é importante que você deixe o marcador marrom e que você grife de marrom o artigo que te interessa para a responsabilidade civil. Então, o 37, parágrafo 6º da Constituição, você já marca e grifa de marrom. Depois, vai grifar de marrom também, colocar o marcador e grifar de marrom o artigo 43 do Código Civil. Então, esse artigo 43 do Código Civil, você também vai colocar o marcador marrom e também vai grifar de marrom. Pode grifar de marrom o artigo 43 do Código Civil. Além disso, você vai colocar o marcadorzinho marrom e grifar de marrom o artigo 5º, inciso 75 da Constituição, que fala que o Estado indenizará aquele que fica preso por erro judiciário e também aquele que fica preso além do tempo fixado em sentença. Então, 5º, 75 da Constituição. Presta atenção que aqui é bem pontual, né? Um marcador marrom e grifou de marrom 37, parágrafo 6º. Colocou o marcador marrom e grifou de marrom o artigo 43 do Código Civil e colocou o marcador marrom e grifou de marrom o artigo 5º, 75 da Constituição Federal. E também você vai colocar o marcador marrom no artigo 944 do Código Civil. O artigo 944, você também, Constituição não, Código Civil, vai grifar de marrom. Esse artigo fala que a indenização se mede pela extensão do dano, né? Pois é, você vai grifar de marrom do 944 até o 951. Todos esses eu quero grifados de marrom.
944, 945, 946, 947, 948, 949 e 950. Porque esses artigos, todos eles tratam dos aspectos referentes à indenização, o valor indenizatório, a forma de calcular a indenização, então tudo do 944 até o 951 você vai grifar de marrom. Então você pode botar um marcadorzinho marrom e vai grifar de marrom cada um desses artigos do Código Civil. Bacana? Então, artigo 37, parágrafo 6º, 43 do Código Civil e 5º da Constituição Federal. Todos com marcadores marrons e grifados de marrom. Também tem um marcador marrom para o 944 e você vai grifar de marrom do 944 até o 951, todos do Código Civil. Certo? Vamos procurar agora no Código a parte de atos administrativos e processo administrativo. Então, nessa parte de atos e processos, você vai pintar de laranja. Ato administrativo, processo administrativo, eu quero pintado de laranja. Pinta aí, porque já sabe que vai ter marcador laranja para a matéria de atos administrativos e de processo administrativo. Daí você vai colocar o marcador laranja em alguns artigos, tá? Primeiro, você vai colocar o marcador laranja na Lei 9784, pode marcar. Depois a gente vai grifar alguns artigos dessa lei, que são importantes também. Mas de antemão, coloca o marcador laranja na Lei 9784. Coloca o marcador laranja, pessoal, a Lei 9784 é a lei geral que trata de processo administrativo e alguns aspectos importantes da matéria de atos, né? Porque ela trata não só do processo administrativo, como fala de delegação, avocação de competência, tudo aquilo que a gente sabe sobre atos administrativos, anulação, revogação, depois a gente vai grifar. Também quero que você coloque um marcador laranja no artigo 78 do Código Tributário Nacional. O artigo 78 do CTN também depende de um marcadorzinho laranja. Pode botar e já grifa esse artigo, tá? Então já comece grifando. De laranja, você já pode grifar o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Você coloca o marcador laranja e já grifa de laranja esse artigo 78, que a gente sabe que é o artigo que traz o conceito do poder de polícia da administração, né? Então, esse artigo 78 explica o poder de polícia da administração pública, a gente precisa dele grifado. E também, eu já quero que você bote um marcador laranja no artigo 2º da Lei 4717. É a Lei de Ação Popular. No entanto, o artigo 2º trata dos elementos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, já coloca o marcador laranja aqui e já grifa de laranja esse artigo 2º da Lei 4717. Embora seja a Lei de Ação Popular, nesse artigo, ela traz aspectos materiais, porque ela explica cada um daqueles 5 elementos que compõem todo o ato administrativo e que a gente já conhece, tá? Então, artigo 2º da Lei 4717 também já recebe um marcador e já recebe grifo. A gente já grifa de laranja este artigo 2º da Lei 4717, tá? Vamos para a Lei 9784. Lápis de cor laranja na mão, a gente já marcou a Lei 9784. Então foram 3 marcadores laranja, um no artigo 2º da 4717, um no artigo 78 do CTN e um na Lei 9784. Vamos começar a abrir a Lei 9784 e grifar de laranja primeiro o artigo 2º. Esse artigo 2º, ele já traz alguns princípios, né, que serão obedecidos na prática de atos administrativos, na estruturação dos processos administrativos. Grife o artigo 2º todo. Ele traz muito mais princípios do que a Constituição traz, então ele especifica os dispositivos principiológicos da Constituição e ele trata de alguns princípios relevantes. Depois, quero que você grife o artigo 5º. Quero que grife os artigos 11, 12, 13, 14, que são os artigos que tratam de delegação e avocação de competência,
tá? Então, as hipóteses em que se admite delegação de competência, avocação de competência, as hipóteses em que são vedadas as delegações e avocações de competência também. Então, tudo aquilo que a gente sabe sobre delegação hierárquica e avocação hierárquica de competência, tá? Artigos 11, 12, 13 e 14. Quero ainda que você grife para mim o artigo 15, os artigos 18, 19 e 20. Então, esses artigos 18, 19 e 20 eu quero que você grife também. Então, grifou 11, 12, 13 e 14, grifou o artigo 15, grifou os artigos 18, 19 e 20, é a suspeição, impedimento. Vá grifando e lendo que você vai lembrar das aulas, tá? Grife ainda o artigo 29, o artigo 30, o artigo 50, esse é um artigo importantíssimo, trata da motivação, pode grifar ele todo, né? As regras de motivação, o dever de motivar os atos administrativos, pode grifar o artigo 50. O 51, que já começa a tratar das hipóteses de extinção dos atos. Então, 51, 53 e 54. Extinção, anulação, convalidação, revogação, pode grifar. Artigo 50, já marcamos. 51, 53 e 54. E também os aspectos de recurso e revisão do processo administrativo. Pode grifar artigo 56, 57, 58, 59 e 60. Tá? Então, as regras para recurso administrativo e para revisão do processo administrativo. Então, grifa também esses artigos, tá? Então, na Lei 9784, ficou grifado de marrom. Artigo 2º, 5º, 11, 12, 13 e 14, 15, 18, 19 e 20, 29 e 30, 50, 51, 53 e 54, e do 56 ao 60, todos esses artigos vão ficar grifados de marrom na Lei 9784, tá? Falar de prescrição, dá tempo de fazer essa marcação ainda agora, que essa aqui é rapidinha. Prescrição a gente vai procurar no índice, vai colocar de roxo. Então, pinta de roxo o seu índice remissivo, o que está falando de prescrição. Pronto. Então, na matéria de prescrição, você vai pintar de roxo, e aí você tem 4 marcadores roxos para colocar no código, porque são 4 leis que tratam de um ponto ou de outro de aspectos referentes à prescrição. Então, primeiro, o decreto 20.910. É o artigo básico de prescrição, pessoal. Ó, primeira coisa que você vai fazer é marcar esse decreto e grifar os artigos 1, 2 e 3 do decreto. Tá? Então, você vai grifar, marcar de roxo, botar um marcador roxo, né, no decreto 20.910, e de lápis de cor roxo você vai grifar os artigos 1º, 2º e 3º. Esses 3 artigos, 1º, 2º e 3º, do decreto 20.910, você já vai marcar de roxo. Também eu quero que você marque de roxo a Lei 9494 e que você grife o artigo 1º-C. Artigo 1º-C. De roxo também, né? Então, já colocou o marcador roxo no decreto 20.910, grifou artigos 1º, 2º e 3º. Colocou o marcador roxo na Lei 9494, grifou o artigo 1º-C da Lei 9494. Daí vai grifar, botar o marcador roxo na Lei 9873, que fala do prazo de prescrição no poder de polícia. Artigo 1º também, pode até grifar, tá? E vai colocar o marcador roxo na Lei 12.529. Também é poder de polícia, mas especificamente regulação da ordem econômica, mesmo os prazos de prescrição. Tá? Então, eu quero 4 marcadores roxos, um no decreto 20.910, um na Lei 9494, um na Lei 9873 e um na Lei 12.529. E ainda quero que você grife esses artigos aqui de roxo, para que a gente não tenha nenhum erro no que diz respeito à prescrição
genericamente considerada no âmbito do direito administrativo, né? Porque no PAD a gente viu lá e deixou marcado na parte de agentes públicos mesmo, são somente as prescrições genéricas, né? Improbidade, a gente viu a prescrição na lei de improbidade, essas são as gerais, tá bom? Um minutinho, eu volto para a gente continuar fazendo nossa marcação, tem que falar de intervenção na propriedade, serviços públicos, é rápido.